A palavra do Senhor nos diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir à terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti. Irmãos, sabe o que é você ficar assim, tentando juntar a letra? Minha menina quebrou o meu óculos de leitura. Eu estou só pela graça, só pela irmã. Passa aí a leitura aqui. Ali, ó, no telão, que maravilha. Muito bem, irmã Marlene. Onde é que eu tinha parado? Enviarei um anjo adiante de... Oh, glória! Oh, Jesus bom! Fora! E lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jabuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Olha a providência de Deus aí, ó. Fica ligado, irmã. Quando eu disser um versículo, tu bota ali que eu já vou virar para trás. Louvado seja Deus. Vou até guardar a Bíblia, não vou ler, porque está difícil de ler aqui. Irmãos, se a gente nos atentar, se você quiser deixar aberta a Bíblia para você acompanhar, deixe. Se nós nos atentarmos para essa palavra, a gente vai ver, irmãos, que aqui Deus diz assim, que ele não vai acompanhar o povo. E ele diz assim para Moisés: olha, Moisés, o povo que tu fizeste subir. A gente vê aqui que Deus está jogando a responsabilidade para cima de Moisés. Está dizendo, ó, o povo que tu fizera subir do Egito. Aí a gente entende que não é a primeira vez que Deus lança a responsabilidade da posse do povo a Moisés. Que Deus joga para Moisés a responsabilidade de ser o dono do povo. Se a gente olhar lá em Êxodo 32, no 7, nos diz assim, ó. Aqui embaixo também tem uma letrinha, eu vou ler por aqui, para não ficar virando. Então disse o Senhor a Moisés: vai. Isso aqui era quando Moisés tinha parado 40 dias diante da presença do Senhor. Deus disse, ó, vai lá, desce, porque o povo, o teu povo, que tu fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Aí Deus dizendo para Moisés, o teu povo, que tu tirou do Egito, se tem corrompido. Moisés olhou para Deus e mais adiante, nesse mesmo capítulo, Moisés disse, meu povo não, teu povo. Meu não, é o teu povo. Muitos de nós, irmãos, ouvindo Deus falar dessa maneira conosco, a gente ia ficar até orgulhoso, pomposo, dizendo, olha, Deus está me tornando líder do povo, está saindo de cena e está me colocando acima. Mas Moisés não. Era um homem que, para ter uma vida de intimidade com o Senhor, o que foi que ele fez? Ele armou fora do arraial uma tenda de oração. Porque a intimidade de Moisés com Deus, a oração de Moisés com Deus não tinha interrupção. Era uma ligação limpa, era uma ligação que não tinha intermediários, ele não precisava de ninguém. Ele falava com Deus. Ele tinha intimidade. Aí nós entendemos, mas por que ele tinha tanta intimidade? Construiu uma tenda fora do arraial, para ter momentos de oração com Deus. E a palavra diz que o povo ficava de suas tendas olhando. Quando Moisés se afastava, todo mundo já sabia, olha lá, vai orar, vai falar com Deus. E a palavra é tão clara, que quando Moisés entrava na tenda, a coluna se colocava na frente, como quem Deus estava dizendo assim, aqui ninguém entra. Aqui é só eu e ele. Aqui é negócios de nós dois. Não tem interrupção. Não tem quem entre aqui. Não tem quem interrompa. Louvado seja Deus. Irmão, será que Deus mudou? Será que nós não podemos ter uma tenda de oração? Uma separação na nossa vida?
para termos tempo com Deus, para gastarmos tempo com Deus. Moisés gastava tempo com o Senhor. É tanto que quando ele subiu da segunda vez que desceu, seu rosto brilhava. A Shekinah de Deus estava sobre a face dele, porque ele veio de lá trazendo a presença sobre a sua face. E não é diferente conosco, porque quando nós adentramos em nosso lugar de oração, nós não saímos de lá da mesma maneira. Às vezes nós entramos com tantos problemas na oração, mas saímos de lá, não sem problemas, mas com a convicção de que Deus entrou na causa. De que o problema já não é mais meu, o problema é dele agora. Agora não é mais comigo, não é mais com a minha força humana, não é mais com o meu entendimento, não é com aquilo que eu posso fazer. Não, é com Deus que eu sirvo. Porque eu coloquei diante dele. E não vou pegar de volta, porque eu não posso resolver. O meu entendimento não vai resolver. A força do meu braço não vai resolver. E Moisés sabia disso. Moisés entendia que só Deus podia. Porque de fato era um povo obstinado. Era um povo que viu o Mar Vermelho se abrir com 3 dias. Estava murmurando contra Deus. Dizendo, tirou a gente do Egito, lá tinha carne, lá tinha verdura. Nós vamos morrer de fome aqui. Um povo que não é como nós. Nós não cremos pelo que vemos. Nós cremos como Jesus falou ali para Tomé. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Eu e você. Deus estava falando de mim, de você. Porque nós não vimos coisas miraculosas como aquele povo viu. Nós não vimos milagres de maneira tão clara, tão expansiva, como aquele povo viu. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes, acreditando que a qualquer momento a trombeta vai soar. E que nós vamos ver a face do Senhor amado, aleluia. E é por isso que nós precisamos ter essa vida de intimidade com Deus, essa separação com o Senhor. Porque nós entendemos que existe vários tipos de crente, e eu não vim aqui para descrever cada um deles e nem vou fazer tal coisa, porque cada um sabe de si. Mas existem vários, mas o que se destaca é o adorador. É aquele que busca, é aquele que se separa, é aquele que gasta tempo com o Senhor. É aquele que quando entra no seu lugar de oração, ele se esquece de tudo. Porque ele não está ali somente para pedir, mas ele está ali porque ele quer. Ele deseja ter um relacionamento com o Senhor. Porque quando você tem intimidade com alguém, você quer ter amizade com uma pessoa, você não procura ela só para pedir. Não é verdade, irmãos? Nossos amigos, a gente não procura para contar coisa boa, para conversar, para rir, para se alegrar. E porque tem pessoas que só procuram Deus para pedir? Não! Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se envolver nos mínimos detalhes da tua vida. Ele quer estar junto com você. Gaste tempo na adoração. Senhor, eu não vim aqui te pedir nada hoje. Não. Eu vim só adorar. Eu vim, Senhor, te agradecer por aquilo que eu não merecia. A salvação é imerecida. Então eu tenho muitos motivos para agradecer ao meu Senhor. Não por aquilo que Ele pode me proporcionar, mas por aquilo que Ele já fez por mim. Quem seríamos nós sem o Senhor? E Moisés entendia tudo isso. E Moisés era um homem que ele gastava o seu tempo com o Senhor, que tudo que ele ia fazer, ele conversava com o Senhor, ele levava diante do Senhor. Ele tinha a presença de Deus na sua vida. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus, de maneira que a sua intimidade causava inveja. Causou inveja nos seus irmãos, Miriam e Arão, que olharam e disseram, quer dizer que Deus só fala com Moisés, não fala com nós não? Aí Deus fez uma reunião com os 3, vem cá. Chega Moisés, chega Arão e chega Miriam, chega os 3. Aí disse, olha, quando eu quero me revelar, pega isso aqui, irmãos. Quando eu quero me revelar, eu me revelo através de profetas, através de sonhos, mas não é assim.
Gasturibicai, com o meu servo Moisés, com este eu falo face a face. Como é que Deus tem falado contigo, igreja? Oh, Gasturbicanto. Oh, eu sinto a presença dele aqui, aleluia. É face a face, ou você precisa de intermediário? Não precisamos mais. Não precisa mais de sacrifício. Não precisa mais de sacerdote, como no tempo antigo, para levar. Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Passa por mim. Ele é o acesso. Efésios 2,18, ele é o acesso que nos leva a Deus. Não precisamos pedir oração. Não que não seja bom, que não seja legal, que os irmãos orem uns pelos outros. É bíblico. Mas é muito diferente. Quando eu levo a Deus as minhas questões. Uma coisa é alguém levar e outra coisa é eu levar. Vamos fazer um exemplo aqui? Teu pai, tu é filho. Teu pai vai querer que teu irmão peça alguma coisa para tu, ou teu pai quer que tu vá lá pedir? Teu pai quer que o vizinho, Deus está falando, tu quer que o vizinho vá lá no teu pai, pedir alguma coisa? Não. Você quer ir você diretamente ao teu pai. E Deus é o teu pai, o Deus soberano, o Deus tremendo, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o teu pai. Ele quer ouvir de você. Ele quer ter intimidade com você. Ele não quer intervenção, ele quer um diálogo limpo com você. E há uma grande diferença, irmãos. Quando nós começamos a ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de presença, a gente começa a crer de uma maneira diferente. A gente começa a analisar a situação de uma forma diferente. Porque o caráter dele é assimilado em nós. Nós exalamos o cheiro de Cristo por onde passamos quando gastamos tempo com ele. Moisés gastou tempo, ficou com o rosto resplandecente. Nós, quando gastamos tempo, a glória dele é estampada. Porque há quem diga, olhe para você e diga, rapaz, não é por causa das vestes nem nada não, mas tu é crente, né? Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Tu é crente para a glória de Deus. Há uma diferença naquele que carrega a presença, há uma diferença naquele que carrega a presença. Ele é diferenciado por onde ele passa. Às vezes no trabalho é perseguido e você diz, mas por que as pessoas me perseguem? Por que fala mal de mim? Eita, Deus está falando. Por que me consome desse jeito? Eu não tenho nada. Eu não tenho carro do ano, eu não tenho conta milionária. Mas, meu irmão, entenda, você carrega a presença lá e é isso que as pessoas não suportam em você. Você entende isso, irmão? É o que você carrega. Deus está tratando nesta noite. Deus está tratando, irmão. Porque às vezes você diz, Senhor, por quê? Né, irmã? Por que, Senhor, é tão difícil? Deus diz, sabe por que é difícil para ti? Porque tu és como uma flecha na minha aljava, diz o Senhor. Sou eu na tua vida, mulher, para
passo eu contigo por todas as coisas e não te largo. Porque tenho projetos contigo bem aplanados nesta terra, diz o Senhor. Não te preocupa não. Pensas que não estou vendo a afronta que tem se levantado contra ti? O Senhor diz, olha, hoje eu estou tirando projetos da gaveta e estou assinando. E estou colocando na linha de frente, diz o Senhor para ti. Oh, Shedei, eu sei que o Senhor está tratando nesta noite. Nesta tarde, eu vim entrando aqui no bairro, oh Senhor, eu vinha de carro com meu irmão, eu vim entrando aqui no bairro, quando eu cheguei na entrada, Deus começou a me tocar dentro do carro, disse, filha, eu tenho algo para fazer nesta noite. E eu digo, Senhor, eu estou sentindo, Pai. Eis-me aqui, Senhor, porque de mim mesmo eu não tenho nada para dar, mas aquele que habita em mim é o que está aqui nesta noite. É o que está aqui nesta noite e quer que você entenda que você tem algo precioso na tua vida. Você tem a presença de Deus. Você não precisa mais entrar em tabernáculo, você é a morada que Ele quer habitar. Você é a habitação que Ele quer ficar. Louvado seja o nome santo de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas acham tão bonito um irmão que prega bem, um irmão que fala bem, um irmão que tem dom, um irmão que tem revelação, mas você não sabe o preço que aquele irmão paga, você não sabe quantas vezes ele dorme na beira da cama de oração, orando ali, o sono chega, ele dorme, quando é 6 da manhã ele levanta e vai trabalhar. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, quando ele chega na porta do trabalho, Satanás tem que correr, porque ali ele está carregando a presença. A palavra diz, onde tu colocar o pé, a planta do teu pé, eu te darei, diz o Senhor. Irmãos, tome posse da palavra, use a palavra em teu favor. A palavra do Senhor, ela é repleta de bênção, de coisas que nós podemos usar, de palavras proféticas para mudar o nosso ambiente. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel 1,12, e eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então ele tem que cumprir o que está aqui. A palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse. Diga, Senhor, eu ainda não vejo, mas eu já te agradeço. Comece a agradecer, aleluia, por aquilo que você ainda não vê. Traga à existência as coisas que ainda não existem, que estão retidas no reino espiritual, porque você ainda não verbalizou. Essa semana eu ouvi uma frase, se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Porque para ser ligado no céu, tem que ser ligado primeiro na terra. Tudo que é ligado na terra, é ligado nos céus. Eu preciso verbalizar, porque a minha palavra ela tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Por que que Deus falou para Ezequiel, filho do homem, profetiza? Você está entendendo, irmão? Você tem que lançar a palavra, mesmo diante de um vale de ossos secos. Lance, louvado seja Deus. Porque quando você tem comunhão, quando você tem a presença, quando você está em comunhão, quando você lança a palavra, é como uma bomba, é como uma dinamite lançada no inferno. Satanás não quer não que crente ore, Satanás não quer não que crente leia a Bíblia, sabe por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que você começar a ter intimidade com Deus, você vai começar a agir com as características de Deus, e as pessoas, e o ambiente, e as situações ao teu redor, elas vão mudar, e ele não quer isso. Ele quer que você continue achando que é assim mesmo, nada a ver, tá tudo certo. Tá não, irmão. O céu não é para viver só no céu, não. O céu é para viver aqui na terra. Louvado seja Deus. E falando sobre a presença do Senhor, nós temos outra passagem que fala algo extraordinário sobre o que é a presença, o que é venerar a presença, o que é ter a presença de Deus. A gente vê que a passagem que fala de Abinadab quando recebeu a arca do Senhor na casa dele.
Se nós fizermos a conta, a Bíblia diz que a arca passou 22 anos na casa de Abinadab. Mas não foi 22 anos, foi mais. Porque quando a arca foi para a casa de Abinadab, Saul ainda não era rei. E depois que a arca chegou lá, Saul se tornou rei. E a palavra diz que Saul reinou 40 anos. E só depois que Saul morreu, mais 7 anos para Davi assumir o reinado, foi que a arca voltou. Saiu da casa de Abinadab. Então nós podemos fazer um cálculo aí, mais de 60 anos. A arca que simbolizava a presença de Deus estava ali, na casa de um homem que sabia quem era Deus. E o que aconteceu na casa de Abinadab? O que aconteceu com a arca ali durante 60 anos? Ei, irmão, deixa eu te dizer, nada. Nada. Não aconteceu nada. E Davi se alegra e diz, não, vamos buscar a arca de volta para levar, porque a arca é o simbolismo da presença de Deus e nós precisamos da presença conosco. Vai Davi buscar a arca. A intenção foi boa, mas ali quando ele estava arrastando, eu estou sendo bem aleatório, assim, bem exemplificando bem, para que a gente não precise esticar demais. Então, quando a arca ali tombou, que Uzá botou a mão e morreu, Davi se entristeceu e disse, pronto, não vou mais levar a arca. Vamos colocar onde? Aí virou uma casinha no outeiro. Casinha de Obed-Edom. Aí disse, deixa lá a arca. Ô, irmão, isso aqui é muito lindo. Oh, aleluia. Aí levaram a arca para a casa de Abinadab, de Obed-Edom. E quando chegaram lá, deixaram a arca, irmãos, de 60 anos para 3 meses. A arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a mulher que não tinha filho gerou. E o homem que não era próspero começou a prosperar. Porque Obed-Edom entendia, dai, gradou, criadecai, sou, que ali não era um objeto qualquer, que ali não era simplesmente um baú, ali era a presença de Deus. E onde a presença de Deus chega, tem que haver mudança. E houve mudança. Houve mudança na casa de Obed-Edom. Leva essa presença para a tua casa hoje. Seja adorador como Obed-Edom e veja a mudança dentro do teu lar. Porque não é religiosidade, é adoração. É entender que a presença do Ser Supremo, onde ela entra, ela causa mudança. E não é só em mim que ela causa mudança, é ao redor de mim que ela causa mudança. Ela tem que causar mudança dentro do meu lar, no meu local de trabalho, por onde eu passo. Eu tenho que passar e deixar um rastro da glória de Deus. A Bíblia diz que as pessoas têm que querer emprestar daquilo que eu tenho. Eu tenho uma presença. As pessoas, quando invejam um cristão, não é por bens aquisitivos, mas é pela presença que ele carrega. Irmãos, entenda isso. Entenda isso, que nós vivemos em um tempo que o evangelho está muito facilitado. É um evangelho de modernismo. Mas o nosso Deus não mudou, ele ainda é o mesmo. Aquilo que era pecado há 10 anos é pecado hoje também, diante da Bíblia. Não existe massagear o ego de ninguém, irmãos. O que existe é simples, é buscar a presença, é orar, é ter uma vida de intimidade com Deus, é ter constância com Deus. Eu sirvo a Deus quando tudo vai bem, ou quando tudo vai mal. Mas na hora que eu não quero, não vou servir. Isso não é intimidade, irmãos. Isso é oportunidade. Você vê a oportunidade de adorar, você adora. Estava prestando atenção essa semana, uma pessoa cantando, louvando, pessoa que não quer nada com Deus, nada, a vida toda errada, toda torta. Aí estava lá louvando, e aquela coisa toda, aí depois foi lá para casa e disse, rapaz,
Eu senti a presença, eu disse, sabe por que você sentiu? Porque Deus é misericórdia. Porque não é por merecimento. Mas se fosse por merecimento, você não ia sentir. A pessoa virou as costas e ficou com raiva dele. Irmãos, é pela misericórdia que Deus faz. Mas quando você tem intimidade, quando você tem uma vida de constância com Deus, você não precisa de um louvor para se alegrar, você não precisa de ninguém dizer nada, porque você já está ali com a presença borbulhando. Ela está exalando, ela está saindo, o vaso transborda. Irmãos, a gente andando dentro do ônibus e daqui a pouco Jesus pega a pessoa e diz, Jesus, tenha misericórdia, Senhor, tanto de gente. Irmãos, é gostoso demais, irmão. Faça uma experiência. Separe um cantinho da tua casa, irmãos. Separe um lugarzinho da tua casa para oração. Separe um momento do teu dia para oração. Daniel tinha 3 horas para orar. 3 momentos de oração durante o dia. E ele não abria mão, irmãos, disso. Porque ele sabia que aqueles horários ali era o horário que ele tinha para buscar a presença. É tanto que quando houve o decreto ali, se orar, cova. Aí Daniel soube do decreto, aí foi o que Daniel fez? Em vez de se esconder, abriu as portas da janela. A janela, abriu tudo, aí disse, pronto, agora eu vou orar para todo mundo ver. E quando viram, disseram, pronto. Agora nós pegamos ele. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não tinham nada contra Daniel. Não tinha nada que eles pudessem acusar Daniel. Eles precisavam maquinar alguma coisa. Aí eles viram que o amor, o zelo, a intimidade de Daniel com Deus era demais. Ele disse, pronto, o ponto fraco dele é o Deus dele. Olha que povo bobo, achando que Deus era o ponto fraco de Daniel. O ponto forte de Daniel era Deus, mas eles não entendiam. E daí fizeram tudo isso. E Dario, como não podia revogar o decreto, disse, Daniel, eu amo você, gosto de você, espero que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, seja capaz de te livrar dessa cova. E aí aconteceu o que os irmãos sabem. E Daniel ali dentro da cova foi livrado, porque ele não deixou de adorar diante de um decreto real. E nós, muitas vezes, irmão, diante de uma dificuldade, a gente começa a se entristecer, aí não quer orar, diz, não vou orar hoje não vou assim assado. Irmãos, quanto mais tribulação, quanto mais luta, mais perto de Deus você tem que estar. Porque você tem que estar perto de onde há a solução. Não é correr da solução, é correr para a solução. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o Senhor, que venha nos dar a cada dia esse entendimento de termos essa vida de intimidade com o Senhor. Eu quero nessa noite também convidar você aqui na frente. Convidar você. E quero te fazer um desafio, irmão. Se existe algo sobrenatural, não estou falando de coisas financeiras, eu não estou falando de bens, eu não estou falando de oração por ente querido, não. Eu estou falando de você e Deus. Sabe, irmãos? Você e Deus. Sem interrupção. Sem ninguém no meio, só você e Deus. O que você colocou diante do Senhor durante esta semana, durante algum tempo? O que é que você gostaria de receber do Senhor espiritualmente falando? Qual é o tipo de manifestação da parte do Senhor que você gostaria que Ele te desse? Alguns pedem a Deus o batismo com o Espírito Santo, é louvável. Eu mesmo pedi, e ainda disse a hora e o dia que queria ser batizado, e pela misericórdia de Deus aconteceu. Louvado seja Deus por isso. Ai, irmã, como eu sou ousada, eu disse o dia e a hora. A hora exata não, mas disse o dia, e ainda disse quando que eu queria, que era depois do louvor, do grupo de louvor, e Deus deu. Quando estava faltando a última música, eu digo, eita, Jesus, é a última música, não vou ser batizada, não. Aí a música era muito linda, muito maravilhosa, eu comecei a adorar, me esqueci.
do propósito de 3 dias de oração, jejum e busca na madrugada. Fazia como eu falei aqui, eu dormia ajoelhada orando, pedindo a Deus o batismo. Eu digo, ó Jesus, domingo, antes do pastor entregar o certificado de batismo, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Aí o pastor disse, vai 3 louvor, depois dos 3 louvor, eu vou entregar o certificado. Eu digo, pronto, Jesus, eu só tenho 3 louvor para ser batizada com o Espírito Santo. Aí os irmãos começaram a louvar, eu louvei, quando foi no último louvor, aí Satanás ele vem, irmão. Disse aí, ó, só falta o último louvor e tu não foi batizado ainda. Aí eu fechei os olhos, comecei a adorar, me esqueci do propósito, daqui a pouco a língua embolou, quando eu sentava, levantava e aquela coisa toda. Quando terminou, irmão, aquilo tudo, aí eu disse, fui batizada com o Espírito Santo. Aí meu marido olhou e disse, também uma agonia dessa, é claro que foi. Irmão, Deus é lindo, irmãos. Quando você busca, Ele dá. A palavra diz, batei, e dá-se-vos-á. Amém, irmãos? Então, aquilo que você quer do Senhor, Senhor, eu quero sentir uma presença diferente, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero sentir o teu toque aqui hoje, porque, irmãos, está disponível. Está disponível a presença. Irmãos, coisa linda. Ele está aqui. Tanto nós temos certeza pela palavra que diz que onde tiver 2 ou 3, mas pela sua manifestação aqui nesta noite. Eu confesso aos irmãos que eu me segurei ali na cadeira, que eu sou meio avexada. Eu digo, Jesus, não deixa eu correr não, deixa eu pular não, deixa eu quieto aqui. E a gente segura. A gente segura um pouco. Irmã de óculos, lá atrás, Deus disse que está fazendo uma faxina. Uma faxina. E às vezes você não entende, porque vai ao contrário daquilo que tu pede. Aí Deus diz assim, para me limpar, eu preciso tirar as coisas do lugar. Irmão, olha, deixa eu exemplificar aqui. Quando você vai fazer uma faxina em casa, fica pior ou não fica do que antes da faxina? Diga se não fica, Marlene. Você tira armário para cá, tira fogão para lá. Quando o marido olha, diz, oxe, que arruaça é essa aqui dentro de casa? Estou na faxina. Primeiro você bagunça tudo, para ver o que presta. Está entendendo, irmão, que Deus está falando com você? Oxe, da Brodagasturibikai. Ele disse que está tirando as coisas do lugar. Porque ele precisa tirar a poeira dos móveis, a sujeira que está escondida, para depois, ele colocar de volta. E ele ainda te diz assim, vou colocar coisas novas. Não vai ser coisa velha nem usada, não. Eu vou colocar coisas novas. E tu vai dar testemunho daquilo que eu vou fazer na tua vida, diz o Senhor. Oxe, Edebrai. Você sonhe. Você de óculos, de vestido estampado, sonhe. Sonhe e coloca os teus sonhos na mão do Senhor. Porque não vai ser por mérito. Vai ser milagre na terra, diz o Senhor. Eu vou fazer, porque eu te escolhi para estar no meio dos grandes, para glorificar o meu nome. Vou te colocar lá. E lá tu vai entender que aqueles que quiseram chegar, não chegaram, mas tu vai chegar, porque eu vou te levar, diz o Senhor. Deus está na casa. Deus está na casa, aleluia.